Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, um dos fundos imobiliários que mais caiu sua cotação nessa semana foi o VGHF11. No nosso grupo do Telegram e aqui nos comentários dos vídeos, eu vi muitos investidores preocupados com essa grande queda que ocorreu no VGHF11. E pelo gráfico aqui dos últimos 5 anos, a gente pode ver que isso atualmente é o menor preço de cotação que o VGHF11 ele atingiu, batendo aqui R$ 7,95 no momento que eu gravo esse vídeo. Mas será que existem motivos válidos para se preocupar com essa queda que está ocorrendo? O que provocou essa queda tão forte na cotação do VGHF11? Além disso, eu vou responder a um questionamento que alguns me fizeram se eu iria vender as minhas cotas que eu tenho atualmente do VGHF11. Primeiramente, pessoal, vamos por etapa. O que é que provocou a queda do VGHF11? Se você procurar no último relatório gerencial do VGHF11, especialmente aqui no comentário do gestor, que fica logo aqui no início, e também em sites de notícia que falam sobre fundos imobiliários, você não vai encontrar nenhuma notícia negativa com respeito ao VGHF11. Geralmente, quando ocorrem essas quedas mais acentuadas em fundos imobiliários, geralmente é porque o fundo levou algum tipo de calote ou alguma empresa devedora relevante do fundo entrou em recuperação judicial. E a gente viu isso semana passada com respeito a alguns fiagros que caíram bastante a sua cotação devido a algumas empresas terem entrado com pedido de recuperação judicial. Porém, com respeito ao VGHF11, não ocorreu nada disso. O único ponto negativo que recentemente aconteceu foi o calote que ele levou aqui, de 2 devedores. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu até já mencionei em vídeos anteriores, falando sobre os CRIs da Celina, que atualmente representa aqui 1,8% do PL do fundo, e também esse outro CRI aqui da Quaquirus, que atualmente representa aqui 0,7%, e que esse CRI aqui já foi praticamente resolvido, já que ele pegou como garantia 2 terrenos lá na cidade de São Paulo e já está aí em processo de venda deles. Então, mesmo que ocorreu esse calote aqui, porém a exposição é muito pequena, chega aí a 2,5% do PL do fundo, o que é uma exposição relativamente pequena. Não afetaria a cotação dessa maneira do fundo. E se pegarmos aqui o gráfico do VGHF11, vamos colocar aqui nos últimos 30 dias para a gente ver como é que ficou o seu gráfico. Então, o VGHF11, ele caiu aqui durante esse período, ele estava aqui de R$ 8,81 durante o mês de setembro. Ele caiu um pouquinho aqui para o final do mês de setembro, para R$ 8,50 aproximadamente. Porém, a sua queda mais acentuada foi exatamente aqui, no dia 30/9, que foi o último dia útil do mês de setembro e que foi o dia que ele anunciou seus rendimentos. E o que aconteceu nesse dia? O VGHF11 ele anunciou um rendimento menor do que costumeiramente ele vinha pagando. Se descermos aqui, podemos ver exatamente isso. O VGHF11 ele vinha pagando aqui aproximadamente 9 centavos por cada cota, e para esse mês de outubro, ele anunciou aqui apenas 8 centavos por cada cota. E foi exatamente nesse momento que a cotação dele começou a cair. Então, a cotação do VGHF11 ela começou a cair não porque aconteceu algo de ruim com o fundo, mas porque o rendimento que o fundo anunciou foi menor do que a expectativa de alguns investidores. E, infelizmente, aqui no nosso país, tem pessoas que só investem no fundo focado apenas nos rendimentos que ele paga. Se ele anunciar um rendimento menor do que aqueles investidores estavam na expectativa, muitos acabam vendendo as suas cotas. E existem motivos para se preocupar com essa queda tão acentuada que está acontecendo no VGHF11? Não tem motivos válidos para se ficar preocupado. Eu pessoalmente estou achando essa queda do VGHF11 muito exagerada. O fundo anunciar um rendimento menor já era expectativa de socorrer. Se viemos aqui no seu relatório gerencial, podemos ver o seguinte: o VGHF11 ele não é um fundo de papel, porém seu principal investimento está em CRIs. Deixa eu descer aqui para vocês notarem. Atualmente, ele tem aqui 55% do seu patrimônio investido em CRIs, 39% investido em cotas de outros fundos imobiliários. Então, de que maneira que o VGHF11 ele recebe mensalmente? Através dos juros e correção monetária que ele recebe dos devedores dos seus CRIs e também através dos rendimentos que os fundos imobiliários que ele investe lhe entregam e também através de ganho de capital. Porém, sua receita foi impactada por 2 motivos. Primeiramente, o seguinte: o índice IPCA, que atualmente é o seu principal indexador, como vocês podem ver aqui, ele usa aqui 3 variações do índice IPCA. Se voltarmos aqui, podemos até ter uma noção maior sobre isso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, índice IPCA, atualmente 55%, quase 56% dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA.
E o índice IPCA nesse último mês de agosto, ele veio negativo. Então, isso teve um impacto direto na receita do VGHF11. E outro motivo é o seguinte, o VGHF11 ele também realizava muito ganho de capital através da venda de cotas de fundos imobiliários que ele fazia no lucro. Porém, como a cotação dos FIIs tem caído bastante, o fundo não tem conseguido fazer esse ganho de capital. Por isso que se descermos aqui novamente, a gente pode ver como a receita do ativo veio caindo nesses últimos meses. Observe o seguinte aqui, ó. Entre os meses de junho até agosto de 2024. Se descermos aqui, podemos notar o seguinte, ó. Esse é o valor que o fundo ele vinha gerando de resultado líquido durante esses 3 meses e esse é o valor que ele vinha pagando de rendimentos. Então, para o fundo pagar 9 centavos por cada cota, ele tinha que gerar no mínimo aqui, ó, 14,8 milhões de reais. Entre junho e julho de 2024, não foi isso que o fundo ele conseguiu fazer. Ele gerou uma receita menor. Porém, como ele tinha um resultado acumulado para distribuir no decorrer desse tempo, como a gente pode ver aqui, ó, em junho ele tinha aqui 2,4 milhões, usou a sua reserva para conseguir manter 9 centavos, aí sua reserva diminuiu aqui para 1,7 milhões, ele usou novamente durante o mês aqui para conseguir manter 9 centavos por cada cota, aí novamente usou aqui durante o mês de agosto e essa reserva praticamente acabou. Só ficou aí com uma reserva acumulada de 56 mil reais. Então, como o fundo ele vinha gerando uma receita menor do que o valor que ele estava distribuindo, a expectativa seria o seguinte, que em setembro ele anunciaria um rendimento menor para o mês de outubro. Se você ler o relatório gerencial, você vai ver isso. Isso aqui é matemática, não tem como o fundo ele continuar pagando 9 centavos por cada cota, sendo que ele está gerando um resultado menor e ele não tem aqui resultado acumulado para poder distribuir aos seus cotistas. Então, a possibilidade para os próximos meses é que o VGHF11 ele continue pagando aí 8 centavos por cada cota, até ele conseguir novamente realizar ganho de capital, até o índice IPCA voltar a ficar positivo para assim o fundo conseguir ter uma receita cada vez maior. E não se engane, pessoal, pensando que isso vai acontecer apenas com o VGHF11. O MXRF11 também pode acabar diminuindo mais os seus rendimentos. O principal investimento atualmente do MXRF11 também são os CRIs, ele é um fundo de papel, e seu principal indexador também é o índice IPCA. Se o índice IPCA desse mês de setembro, que vai ser anunciado na próxima semana, for também negativo, assim como ocorreu no mês de agosto, você também vai ver esses fundos diminuírem os seus rendimentos. Então não fica se iludindo pensando que isso vai acontecer, que isso aconteceu apenas com o VGHF11. O MXRF11 também pode acontecer. E o que é que eu vou fazer com as minhas cotas atuais do VGHF11? Voltando aqui para a minha corretora, vocês podem notar o seguinte, que do VGHF11 eu tenho aqui ó, 612 cotas dele. Eu não vou vender, pessoal, porque não existe motivo para eu poder vender eles. Eu só deixo de investir em um fundo imobiliário a partir do momento que a gestão faz alguma coisa errada que eu não goste, ou que o fundo não tenha mais os critérios e fundamentos que eu espero do fundo, o que não ocorreu aqui com o VGHF11. A cotação dele só diminuiu devido ao anúncio de rendimentos ter sido menor do que a expectativa de alguns investidores. Porém, de resto, não ocorreu nada de errado com o fundo, então não existe motivos para eu poder vender minhas cotas. O que eu posso fazer atualmente é aproveitar, já que sua cotação caiu, para poder comprar ele no preço mais acessível, diminuindo assim o meu preço médio atual dele. Então eu não vou vender as minhas cotas do VGHF11, porque o fundo ele não perdeu os seus fundamentos, porque não ocorreu nada de errado com seus fundamentos. Então não existe motivo para eu sair vendendo minhas cotas do VGHF11. Deixe aí nos comentários, pessoal, a sua opinião. O que é que você tem feito no momento? Tem aproveitado para poder comprar mais cotas do VGHF11? Ou decidiu vender as suas cotas ou deixar lá do jeitinho que está? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.